Imaginem esta cena. Uma mulher sob uma chuva torrencial, abraçando seu bebê de 2 dias contra o peito. Seu pijama do hospital está encharcado. Os pontos de sua cesariana sangram. No bolso, ela tem exatamente $500 e o coração partido. Há 30 minutos, seu marido olhou em seus olhos e pronunciou 5 palavras que a atormentariam para sempre. Sai daqui. Acabou. Ele a viu caminhar em direção à tempestade com seu próprio filho recém-nascido. Depois, fechou a porta e serviu-se de uma bebida. Sua amante já estava usando o roupão de banho da esposa. Ele acreditou que estava jogando lixo fora, que estava fazendo uma boa troca. Pensou que nunca mais a veria. Mas isto é o que ele não sabia. Em exatamente 24 horas, essa mulher, tremendo de frio e sem teto, se tornaria a única dona de um império de $1 bilhão. O mesmo império ao qual pertence a empresa onde ele trabalha. O mesmo prédio onde ele se senta em seu pequeno cubículo, sonhando com promoções que nunca obterá. Ele correu de sua esposa e acordou com sua chefe. E ela estava apenas começando. Antes de começar, deixe-me dizer por que esta história é importante. Não é apenas entretenimento. É uma lição de vida, um lembrete de que o seu pior momento não define o seu futuro, que as pessoas que te descartam muitas vezes te entregam as chaves de tudo o que sempre quiseram, e que a dignidade, a paciência e o pensamento estratégico sempre vencerão a crueldade e a arrogância. Se você já foi subestimado, ignorado ou descartado, esta história é para você. Agora, vamos começar. Em 3 meses, eu estaria em uma sala de reuniões valendo mais do que a vida inteira dele. Veria como seu rosto perdia a cor ao perceber que a mulher que descartou havia se tornado a dona de tudo o que ele sempre desejou. Mas naquela noite eu sangrava pelos pontos da minha cesariana, segurando meu filho de 2 dias, enquanto via meu marido me dar $500 e me dizer para desaparecer. Ele acreditou que estava se livrando de lixo, não tinha ideia de que estava jogando seu futuro fora. Meu nome é Brooklyn Hayes, e esta é a história de como passei de sem-teto a bilionária em 90 dias, e como fiz o homem que me traiu pagar por cada uma das minhas lágrimas. A chuva em Seattle não apenas caía naquela tarde de terça-feira, ela golpeava o para-brisa do Uber como se jogassem cascalho sobre uma lâmina de metal. Eu ia no banco de trás, meu corpo ainda inchado pela gravidez, a incisão da cesariana repuxando a cada buraco na estrada. O dor era constante, um fogo surdo no meu ventre que se avivava com cada solavanco. Mas a dor física não era nada comparada ao nó de angústia que apertava meu estômago. Eu tinha ligado para o Garrett 3 vezes da recepção do hospital. Ele não atendeu. Mandei uma mensagem dizendo que estava indo para casa com o bebê Noah. Não houve resposta. Meu marido de 4 anos, o homem que prometeu me amar e cuidar de mim até que a morte nos separasse, não pôde se incomodar em responder uma única mensagem no dia em que levava seu filho para casa. O Uber parou em frente à nossa casa alugada na rua Maple. Agradeci ao motorista e, com cuidado, levantei o bebê conforto de Noah, fazendo uma careta quando o movimento provocou uma pontada aguda na ferida. A chuva encharcou meu pijama do hospital em segundos. Empurrei a porta principal com o quadril, sacudindo a água do cabelo. "Garrett!" Gritei com a voz rouca de cansaço. "Garrett!" "Shh! Pronto, já chegamos." Ele dormiu o caminho todo. A sala estava estranhamente arrumada. Isso foi a primeira coisa que notei. A pilha de correspondência que geralmente ficava na mesinha havia desaparecido. As mantas do sofá estavam dobradas com precisão militar. A colcha da minha avó, a que ela fez à mão antes de morrer, não estava na poltrona.
E então vi as fotos de família na parede. 3 delas haviam sido reorganizadas. Olhei mais de perto e senti o sangue gelar. Me haviam recortado de cada uma. Algo estava muito errado. Avancei para o interior da casa, ainda carregando Noah em seu bebê conforto. Foi então que vi as malas. 3 grandes malas pretas junto ao corredor, como soldados esperando ordens. Minhas malas. Garrett estava sentado em sua poltrona de couro, com um copo de líquido âmbar na mão. Não olhava para mim, mas para a tela desligada da televisão, vestido com seu terno bom, o azul marinho da Brooks Brothers, que geralmente guardava para apresentações importantes na Wellington Logistics. Garrett. Sussurrei, sentindo um calafrio no pescoço. Vamos a algum lugar? Finalmente ele se virou. Seu rosto era indecifrável, uma máscara de indiferença que era mais assustadora que a raiva. Sente-se, Brooklyn, disse ele, com uma voz tão calma que me arrepiou a pele. Acabo de ter uma cirurgia, respondi. Estou há 1 hora sentada em um Uber. Por que você está tão arrumado? Ele se levantou lentamente, tomou um gole de sua bebida e deixou o copo em um porta-copos com deliberada precisão. Porque tenho que ir a um lugar, disse Garrett. E você já não mora aqui. Pisquei, certa de ter ouvido mal. Olhei para Noah, que dormia placidamente, e depois de novo para meu marido. Que engraçado, disse, forçando uma risada que soou oca até para mim. Muito engraçado, Garrett. É uma piada pós-parto. Seu irmão bobo te convenceu. Uma voz feminina respondeu da cozinha. Não é uma piada, Brooklyn. Fiquei gelada. A porta da cozinha se abriu e saiu uma mulher. Eu a conhecia, Megan Cross. Era a assistente legal de um escritório que trabalhava com a empresa de Garrett. Tinha 26 anos. Era ambiciosa e, naquele momento, estava vestindo o roupão da minha falecida avó, o roupão que me deram na minha despedida de solteira. Algo dentro de mim se quebrou. Garrett, disse lentamente, o que ela está fazendo aqui? Agora ela mora aqui, respondeu Garrett, caminhando para ficar ao lado de Megan. Não a abraçou. Apenas ficou ali, apresentando uma frente unida. Tentei encontrar o momento certo para te dizer, mas nunca há um momento certo. Não sou feliz, Brooklyn. Não tenho sido há muito tempo. As palavras me golpearam como se fossem punhos. Você está me deixando? Arfei, agarrando a alça do bebê conforto com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Agora mesmo? Acabo de dar à luz ao teu filho. Exatamente por isso, disparou Garrett, e sua fachada de calma rachou por um segundo. Olhe para você, Brooklyn. Você é um desastre. Não tem ambição. Se conforma em viver o dia a dia, recortando cupons para o supermercado. Eu estou subindo na Wellington Logistics. Preciso de uma parceira que se encaixe na imagem de um vice-presidente. Megan entende o mundo corporativo. Você só quer ser mãe. Olhei para ele incrédula. Eu te apoiei enquanto você fazia seu mestrado, disse, levantando a voz. Trabalhei turnos dobrados no restaurante para que você pudesse estudar. Coloquei em pausa minha carreira de enfermagem. Tenho os e-mails, Garrett. Tenho extratos que mostram cada dólar que aportei para seus empréstimos estudantis. Garrett olhou para o relógio, como se eu estivesse fazendo-o perder seu valioso tempo. E eu tenho um advogado que cobra $400 a hora, disse com frieza. Quanto tempo você pode se dar ao luxo de lutar? A resposta ficou flutuando entre nós, silenciosa, mas ensurdecedora. Eu não podia me dar ao luxo de lutar de jeito nenhum. Isto não é um debate, Brooklyn, continuou Garrett. Paguei o aluguel deste lugar até o fim do mês, mas o proprietário sabe que o contrato se transfere apenas para meu nome a partir de amanhã. Você tem que ir embora agora. Olhei para a chuva que continuava golpeando as janelas. Está chovendo canivetes.
disse com a voz embargada. Não tenho para onde ir. Meus pais já se foram. Tenho um bebê recém-nascido. Garrett, teu filho. Garrett olhou para o bebê conforto de Noah. Sua expressão se tensou com algo que poderia ser culpa, mas que rapidamente se endureceu em indiferença. Te enviarei um cheque de pensão assim que os advogados redigirem os papéis, disse. Mas agora mesmo não posso ter um bebê chorando aqui. Tenho uma reunião com o diretor regional pela manhã. Preciso dormir. Ele levantou a mala mais próxima, minha mala, e a arrastou até a porta principal, abrindo-a para a tempestade. O vento uivou, borrifando chuva para dentro do corredor. Garrett, por favor, supliquei, com as lágrimas correndo pelo meu rosto. Só me deixe ficar no quarto de hóspedes por uma semana, só até que encontre um lugar. Não faça isso com o Noah. Megan adiantou-se, seus saltos ressoando no piso de madeira. Agachou-se, não para ajudar, mas para me olhar diretamente nos olhos. Não torne isso patético, Brooklyn, disse ela. Tenha um pouco de dignidade. Ele não te quer. Garrett me agarrou pelo braço, arrastando-me em direção à porta. O movimento me provocou uma ardência terrível na ferida. Sai daqui, Brooklyn, disse ele, antes que eu chame a polícia para te tirarem por invasão. Empurrou as outras 2 malas para a varanda. Tropecei para trás, protegendo instintivamente o bebê conforto de Noah com meu corpo para cobri-lo da chuva. Toma, disse Garrett, jogando um envelope grosso sobre o concreto molhado aos meus pés. São $500. Deve dar para um motel por algumas noites. Ele me olhou pela última vez e busquei em seu rosto algum traço do homem com quem me casei. O homem que prometeu me amar para sempre. O homem pelo qual renunciei aos meus sonhos. Não havia nada, apenas uma fria e vazia ambição. Não volte, disse ele. A porta se fechou com uma batida forte. O som ressoou como um tiro na escuridão. Fiquei sozinha na varanda, a chuva encharcando minha roupa instantaneamente. Dentro do bebê conforto, meu filho de 2 dias acordou e começou a chorar. E percebi com uma clareza horrível que não tinha absolutamente para onde ir. Não me lembro como cheguei ao ponto de ônibus. A hora seguinte só existe na minha mente como pedaços de memórias. As luzes dos carros atravessando a chuva, o choro rítmico do meu filho recém-nascido e o peso de 3 malas encharcadas que de alguma maneira consegui arrastar pelas ruas escuras de Seattle. Sentei-me no banco de metal, sob o frágil teto de plástico, tremendo tão forte que meus dentes batiam. Meu pijama do hospital estava completamente molhado. O envelope com o dinheiro, os $500 que se supunha deveriam comprar meu silêncio e meu desaparecimento, estava enfiado no meu sutiã. Era o único lugar seguro que me ocorreu. Noah gritava em seu bebê conforto ao meu lado. Levantei-o, apertando-o contra meu peito, tentando protegê-lo do frio com o calor do meu próprio corpo. Mas ao meu corpo já não restava calor para dar. Shhh! Sussurrei, balançando-o suavemente. Pronto, meu amor. Tranquilo. A mamãe está aqui. A mamãe vai consertar isso. Mas não tinha a menor ideia de como. Verifiquei meu telefone. 14% de bateria. O frio estava esgotando-a mais rápido que o normal. Percorri minha lista de contatos, procurando desesperadamente alguém que pudesse me ajudar. Minha mãe havia falecido há 2 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Meu pai havia nos abandonado quando eu era muito pequena. Nem sequer sabia o nome dele, só que era uma espécie de homem de negócios que não queria saber nada de nós. Minha irmã, Dana. Disquei o número dela primeiro. O número que você ligou foi desconectado. Senti um vazio no estômago. Dana havia mudado seu número há 6 meses, depois de se casar com um homem que não gostava de mim. Ele a havia afastado sistematicamente da família. Nunca me deu seu número novo.
Depois, liguei para o abrigo local para mulheres. Uma voz cansada atendeu no terceiro toque. Centro de crise para mulheres de Seattle. Em que posso ajudar? Olá, disse com a voz entrecortada. Preciso de um lugar para ficar esta noite. Tenho um bebê recém-nascido e meu marido acaba de nos colocar na rua e não tenho para onde ir. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sinto muito, querida, disse a mulher, e pude notar uma compaixão genuína em sua voz. Estamos na nossa capacidade máxima esta noite. A tempestade trouxe todo mundo. Normalmente temos vagas disponíveis depois das 8 da manhã. Você pode tentar ligar então? Olhei para Noah, que continuava chorando contra meu peito. Olhei a chuva, que não dava sinais de parar. Está bem, disse em voz baixa. Obrigada. Desliguei e fiquei sentada um momento, lutando contra a vontade de gritar. Então me lembrei de Patricia Warren. Havíamos sido amigas na escola de enfermagem, antes de eu deixar os estudos para apoiar a carreira de Garrett. Ela havia me procurado algumas vezes ao longo dos anos, mas Garrett sempre encontrava pretextos para que eu não a visse. Dizia que era uma má influência. Dizia que era negativa. Dizia que seu marido era um cara estranho. Agora eu entendia tudo. Ele estava me isolando, me afastando de todos que poderiam ter me apoiado. Disquei o número de Patrícia. Alô, Patrícia. Sou a Brooklyn. Brooklyn Hayes. Sei que faz muito tempo, mas de verdade preciso de ajuda. Garrett me expulsou de casa e não tenho para onde ir. E tenho o bebê e está chovendo e eu só preciso de um lugar para ficar esta noite. Só uma noite. Ouviu-se uma respiração profunda do outro lado. Meu Deus, Brooklyn, disse Patrícia. Claro que você pode ficar aqui. Onde você está? Vou te buscar agora mesmo. Esperança. Por uma vez, desde que a porta se fechou na minha cara, senti esperança. Então, ouvi uma voz de homem ao fundo, o marido de Patrícia. Quem é? É a Brooklyn? Diga a ela que não. Não vou me meter nos dramas dela. Diga para ela ligar para outra pessoa. A voz de Patrícia mudou. Todo o calor desapareceu. Sinto muito, disse em voz baixa. Não posso. De verdade, sinto muito. Clique. A linha caiu. Fiquei olhando o telefone na minha mão, vendo como a porcentagem da bateria baixava de 12 para 11. A chuva continuava caindo. Noah continuava chorando. Meu terapeuta me disse uma vez algo em que pensei muito nos meses seguintes. Ele me disse que quando algo não parece certo na sua casa, confie no seu instinto. Seu subconsciente já registrou 100 detalhes que sua mente consciente deixou passar. Deveria tê-la escutado. Deveria ter visto os sinais. As noites que chegava tarde do trabalho. A mudança de senha no telefone dele. A forma como começou a criticar tudo o que eu fazia. A maneira como me fazia sentir pequena, inútil e dependente. Mas eu o amava, e o amor estava aprendendo. Você pode se cegar diante das verdades mais óbvias. Verifiquei o aplicativo do meu banco com os dedos trêmulos. Saldo, $67,43. Garrett havia esvaziado a conta poupança conjunta. A conta que tinha o dinheiro que eu havia economizado durante anos de turnos dobrados no restaurante. A conta que se supunha ser nosso fundo de emergência. Ele havia me deixado sem nada. Fiquei sentada naquele banco frio de metal, abraçando meu filho que chorava. E considerei minhas opções. Podia ligar para o 911, emergência. Podia explicar a situação. Provavelmente me levariam a um hospital. E depois o quê? Envolveriam os serviços de proteção infantil. Veriam uma mãe sem teto, sem renda e com um bebê recém-nascido. Poderiam tirar o Noah de mim. A ideia era insuportável. Preferiria morrer antes de perder meu filho. Estava prestes a tomar uma decisão que mais tarde descreveria como o momento mais baixo da minha vida.
Estava prestes a ligar para o 911 e entregar Noah às autoridades, porque não podia mantê-lo a salvo sozinha. Já havia discado o 911 quando um carro parou em frente ao ponto de ônibus. Não era um ônibus, mas um elegante sedã preto com os vidros escuros. Parecia fora de lugar neste bairro, brilhando sob as luzes da rua como algo de outro mundo. Fiquei tensa, aproximando Noah mais do meu peito. Todos os podcasts de crimes reais que havia escutado passaram pela minha mente. Mulher vulnerável, noite escura, carro estranho. Estava prestes a sair correndo quando a janela traseira desceu com um suave zumbido elétrico. Senhora Hayes, disse uma voz. Brooklyn Hayes? Seu nome de solteira é Collins. Fiquei gelada. Não usava meu sobrenome de solteira há 4 anos. Quem pergunta? Disse, tentando fazer com que minha voz não tremesse. A porta do carro se abriu e um homem saiu. Não parecia se importar com a chuva. Era um senhor mais velho, de pele escura, talvez de uns 65 anos. Usava um terno impecável cor carvão e segurava um grande guarda-chuva. Caminhou em minha direção com passo decidido. Sua postura era firme e respeitosa. Meu nome é Walter Ashford, disse o homem estendendo o guarda-chuva para cobrir a mim e ao Noah. Sou o advogado principal do patrimônio de Dominic Vale. Tenho procurado a senhora por 3 dias. Olhei para ele sem entender. Dominic Vale, repeti. O bilionário da tecnologia? Não entendo. Acho que o senhor está confundindo a pessoa. Não estou enganado, disse Walter suavemente. Ele olhou para as minhas malas, depois para meu bebê que chorava, e finalmente para a desolação no meu rosto. Sua expressão profissional suavizou-se e pareceu mostrar uma compaixão genuína. Dominic Vale faleceu há 3 dias em Zurique. Ele era seu pai. Quem é você? Pai? Senti que o mundo girava. Brooklyn. Sussurrei. Não, meu pai foi um irresponsável que abandonou minha mãe antes de eu nascer. Não era um bilionário. Era um homem complicado. Corrigiu Walter com delicadeza. Cometeu muitos erros. Deixar sua mãe foi o maior de todos, mas sempre esteve acompanhando a senhora. Sabia que se casou com Garrett. Sabia que estava grávida. Walter fez uma pausa, olhando em direção à casa da qual acabavam de me expulsar. Também sabia que seu marido era uma pessoa insatisfatória. Soltei uma risada amarga e histérica que assustou Noah e o fez chorar mais forte. Insatisfatória? Repeti. Essa é uma forma de dizer. Walter colocou a mão no bolso e tirou um cartão de visita. Era de um papel grosso com letras douradas em relevo. Senhora Hayes, disse, entendo que não tem motivos para confiar em mim, então lhe darei opções. Este cartão tem 3 números. O primeiro é minha linha direta. O segundo é o número pessoal da juíza Patricia Coleman, do Tribunal de Família do Condado de King. Ela pode verificar minha identidade e a legitimidade deste assunto. O terceiro é o do Hotel Four Seasons do centro. Há um quarto reservado em seu nome, tudo pago sem nenhum compromisso. Ele colocou o cartão na minha mão. Pode ir para lá, trancar a porta e não voltar a falar comigo nunca mais, se assim desejar, continuou Walter. Mas se gostaria de saber por que seu pai biológico lhe deixou o controle majoritário de uma corporação de US$ 1,4 bilhão, estarei no saguão do hotel até a meia-noite. Ele deu meia volta e caminhou de volta para o carro. Espere! Gritei. Por que agora? Por que esta noite? Por que não há 1 semana ou 1 mês? Walter parou junto à porta do carro. O testamento estava selado até que se cumprissem certas condições, disse. Seu pai queria garantir que a senhora estivesse livre de certas amarras antes de saber a verdade. Estava esperando que a senhora deixasse seu marido por conta própria. Walter olhou minhas malas no pavimento molhado. Parece que o Sr. Hayes tomou essa decisão pela senhora.
Entrou no carro e fechou a porta. A janela voltou a subir. Fiquei ali, sob a chuva, segurando meu filho e um cartão de visita, vendo como o sedã preto se afastava na noite. E pela primeira vez desde que Garrett havia me expulsado, senti algo mais que desespero. Senti curiosidade. O Four Seasons, do centro de Seattle, era o tipo de hotel que só havia visto nos filmes. O saguão brilhava com pisos de mármore e lustres de cristal. Os funcionários, com uniformes impecáveis, moviam-se em silêncio e seus sapatos ressoavam suavemente sobre a pedra polida. O ar cheirava a flores frescas e perfume caro. Entrei com meu pijama de hospital encharcado, carregando um recém-nascido que chorava em seu bebê conforto e arrastando 3 malas encharcadas atrás de mim. Nunca havia me sentido tão fora de lugar em toda a minha vida. A mulher da recepção nem sequer piscou. Senhora Hayes, disse com um sorriso caloroso. Estávamos esperando a senhora. Sua suíte está pronta. Entregou-me um cartão de acesso e fez um sinal a um mensageiro, que imediatamente pegou minhas malas. Há uma troca de roupa esperando pela senhora no quarto, continuou. E uma enfermeira pediátrica que pode examinar seu filho quando a senhora estiver pronta. Precisa de algo mais? Fiquei olhando para ela, atordoada. Um chocolate quente, ouvi-me dizer. Se não for muito incômodo, é claro, respondeu ela como se eu tivesse pedido a coisa mais normal do mundo. Farei com que subam imediatamente. A suíte presidencial era mais espaçosa que toda a casinha que havia compartilhado com Garrett. Janelas do chão ao teto davam para o horizonte de Seattle. Uma cama king size dominava um quarto, enquanto uma elegante sala de estar ocupava outro. Havia flores frescas em cada superfície. Em um canto, haviam instalado um berço, com cobertas macias e um mobile. Alguém havia preparado tudo para minha chegada. Uma mulher jovem com uniforme médico me esperava na sala. Apresentou-se como enfermeira pediátrica do Hospital Infantil de Seattle e examinou com delicadeza o Noah. Enquanto eu colocava a roupa seca, ela verificou a temperatura, os reflexos, a respiração. Está perfeito, disse, entregando-o de novo. Saudável e forte. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, mamãe. Comecei a chorar. Não pude evitar. Foi a coisa mais gentil que alguém me dissera no que pareceu uma eternidade. A enfermeira foi embora e fiquei a sós com meu filho nesta suíte incrivelmente luxuosa. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de um chocolate quente, trazido por um funcionário do serviço de quarto, junto com uma bandeja de doces que não havia pedido. Mas estava com muita fome para recusar. Sentei-me no sofá de veludo, dando ao Noah sua mamadeira e bebendo aos goles meu chocolate quente. E tentei encontrar sentido no que estava acontecendo. Às 11h45, houve outra batida. Pode entrar, disse em voz alta. Walter Ashford entrou parecendo exatamente como no ponto de ônibus. Agora estava seco, mas ainda usava o mesmo terno cinza escuro. Carregava uma pasta de couro e um tablet. Confio que dormiu bem, disse, embora ambos soubéssemos que não havia dormido nada. Agradeço tudo isso, respondi fazendo um gesto para o quarto, mas preciso que me explique o que está acontecendo. Desde o início. Walter assentiu e sentou-se à minha frente, colocando sua pasta na mesa de centro. Dominic Vale nasceu em Oakland, Califórnia, em 1952. Começou. Seu pai era um caminhoneiro que possuía um único caminhão de entrega. Quando seu pai morreu, Dominic tinha 23 anos. Converteu esse único caminhão em uma frota. A frota se tornou uma empresa de logística. A empresa de logística se tornou um conglomerado. Abriu a pasta e tirou uma fotografia. Mostrava um homem negro de uns 60 e poucos anos, distinto e poderoso, com olhos que me pareceram inquietantemente familiares. No momento de sua morte,
continuou Walter. Dominic Vale tinha uma fortuna de aproximadamente $1,4 bilhão. Possuía imóveis em 3 continentes, patentes de tecnologia, participações majoritárias em várias empresas de transporte. Walter fez uma pausa. E era o dono da empresa matriz da logística Wellington, a firma onde trabalha seu marido. Senti meu sangue gelar. Espere, disse. Garrett trabalha para uma empresa que era de Dominic Vale? Dominic era dono do consórcio, que era dono do consórcio que era dono da logística Wellington, esclareceu Walter, através de uma estrutura projetada para a privacidade. Ninguém na Wellington sabia quem estava realmente no topo da cadeia, incluindo seu marido. Deixei meu chocolate quente. Minhas mãos de repente tremiam. Por que me diz isso? Porque há 3 dias, disse Walter, a senhora herdou tudo. Tirou mais documentos da pasta, papéis legais cobertos de texto denso e assinaturas. Dominic teve 2 filhos legítimos, Grant e Cameron Vale, explicou Walter. Cada um recebe $50 milhões e ações em subsidiárias específicas. Mas a senhora, Brooklyn, a senhora recebe o controle majoritário das indústrias Vale, 51% de toda a corporação, a propriedade familiar nas montanhas Cascade e total discrição sobre o futuro da empresa. Fiquei olhando para ele. Isso não faz nenhum sentido, disse. Ele me abandonou minha mãe. Por que me deixaria tudo? Porque era um covarde no amor, mas um gênio nos negócios, respondeu Walter. Sabia que Grant e Cameron não eram sucessores dignos. São uns playboys irresponsáveis. Destruiriam tudo o que ele construiu em uma década. Ele a observou à distância toda a sua vida. Brooklyn, ele viu como você se sacrificou por seu marido, como trabalhou e lutou e nunca se queixou. Ele acreditava que você havia herdado sua determinação, mesmo que não soubesse que havia herdado algo. Olhei para Noah, que dormia tranquilamente em meus braços. O senhor disse que tinham que se cumprir certas condições, disse lentamente, antes que eu pudesse saber sobre a herança. Que condições? Walter hesitou. Seu pai era um homem paranoico. Teve investigadores vigiando-a durante anos. Sabia das infidelidades de Garrett antes de você. Sabia a classe de homem que seu marido realmente era. Infidelidades? Repeti com voz oca. No plural? Pelo menos 3 que documentamos, confirmou Walter. Uma com Megan Cross. Senti-me enjoada. Quanto tempo havia estado cega? Quantas mentiras eu havia acreditado? Dominic quis lhe contar a verdade anos atrás. Continuou Walter. Eu o aconselhei a não fazer isso. Uma mulher que descobre que tem um pai bilionário nunca saberá se seu marido a ama ou ao seu dinheiro. Dominic queria que tivesse um casamento genuíno. Estava esperando que você deixasse Garrett por conta própria, ou que Garrett revelasse sua verdadeira natureza. E Garrett revelou sua verdadeira natureza, disse com amargura, ao nos expulsar, a mim e a seu filho recém-nascido, para a chuva. Sim, confirmou Walter. As condições do testamento foram cumpridas. A herança é sua. Ele me entregou o tablet. Mas primeiro, seu pai queria que visse isto. A tela mostrava um vídeo. Pressionei reproduzir. O rosto que apareceu era o mesmo da fotografia. Dominic Vale. Parecia frágil, claramente filmado perto do final de sua doença, mas seus olhos eram agudos e intensos. Brooklyn, disse. Sua voz era profunda com uma leve rouquidão. Se você está vendo isto, já me fui. Não tenho desculpa para minha ausência em sua vida. Construí um império, mas fracassei em construir uma família. Te deixo meu trabalho, meu fardo e meu poder.
Ele se inclinou mais para a câmera. Mas o poder deve ser exercido, não apenas possuído. Você está casada com um homem chamado Garrett. Meus investigadores me dizem que é um homem pequeno, com um grande ego. Se ele ainda está ao seu lado e te trata bem, você pode compartilhar esta fortuna com ele. Mas se ele te falhou, então use meu legado para esmagá-lo. Os olhos de Dominic pareciam penetrar os meus através da tela. O sangue dos Vale não tolera tolos. Bem-vinda ao jogo, minha filha. O vídeo terminou. Fiquei em silêncio por um longo momento. Deixa ver se entendi bem, disse finalmente. O homem que me abandonou quer que eu assuma o comando de uma empresa de US$1 bilhão, da qual não sei nada, e que, além disso, destrua meu marido, que pelo visto agora trabalha para mim. Esse é um resumo preciso, confirmou Walter. O frigobar tem uísque? Tem de tudo. Olhei para a lata de fórmula sobre a mesa, depois para Walter. Vou precisar de vários minutos, disse. E provavelmente algo mais forte que chocolate quente. Walter levantou-se. Tome todo o tempo que precisar, Sra. Reis, mas saiba disto. O Conselho de Administração das Indústrias Vale se reúne em 3 semanas para discutir a sucessão. Esperam que a empresa se divida ou seja vendida. Não sabem que a senhora existe. Se quiser reivindicar sua herança, deve aprender a jogar o jogo antes que percebam que está nele. Caminhou até a porta. Depois parou. Seu pai foi muitas coisas, Brooklyn, mas acreditava na senhora. A pergunta é se a senhora acredita em si mesma. Ele foi embora. Fiquei sozinha na suíte presidencial do Four Seasons, segurando meu filho recém-nascido, olhando a fotografia de um homem que nunca havia conhecido. Um homem que acabara de me tornar uma das mulheres mais ricas da América. Um homem que havia me dado o poder para destruir o marido que havia me jogado fora como lixo. E pela primeira vez, desde que aquela porta se fechou na minha cara, parei de chorar. Comecei a planejar. As 3 semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Não me tornei diretora executiva da noite para o dia. O mundo real não funciona assim. Mas eu aprendi. Hora após hora, dia após dia, eu aprendi. Walter organizou para que especialistas me dessem aulas de finanças corporativas, estrutura de gestão e governança corporativa. Li demonstrações financeiras até meus olhos arderem. Estudei organogramas até poder recitá-los de memória. Aprendi o jargão que os homens poderosos usam para intimidar pessoas como eu. Na primeira semana, mal saí da suíte do hotel. Noah dormia em seu berço enquanto eu revisava planilhas e relatórios trimestrais. Tomava notas de tudo. Fazia perguntas que provavelmente pareciam bobas, mas ninguém era orgulhoso demais para responder. Na segunda semana, Walter me apresentou a 2 pessoas que se tornariam aliados essenciais. A primeira foi Ruth Mitchell, a diretora financeira das indústrias Vale. Era uma mulher negra de uns 50 e poucos anos que havia crescido na zona rural do Tennessee e aberto seu caminho na universidade estadual. Não tinha paciência para bobagens, e menos ainda para pessoas que a faziam perder tempo. O segundo era Marcus Cole, chefe de segurança da família Vale. Era um ex-agente do serviço secreto, corpulento como um jogador de futebol americano, com um comportamento tranquilo que ocultava seu treinamento letal. Foi designado para proteger a Noah e a mim 24 horas por dia. Ruth mostrou-se cética comigo no início. Não podia culpá-la. Havia trabalhado toda a sua carreira para chegar ao seu posto. E aqui estava eu, uma garçonete que havia herdado tudo por um acidente de nascimento. Convença-me, disse Ruth durante nossa primeira reunião. Convença-me de que não vai levar esta empresa à falência. Não posso convencê-la de nada, respondi honestamente. Ainda não sei o que estou fazendo, mas sei aprender. Sei trabalhar mais duro do que ninguém espera.
e sei o que se sente ao ser subestimada. Passei 4 anos ouvindo que não era boa o suficiente, de um homem que não servia nem para engraxar meus sapatos. Estou farta de ser subestimada. Ruth me estudou durante um longo momento. Parece justo, disse finalmente. Vamos trabalhar. Na 3ª semana, experimentei uma transformação que ia além da educação. Uma equipe de estilistas me deu o que chamaram de renovação de presença executiva. Cortaram meu cabelo em um estilo profissional e definido. Meu guarda-roupa foi substituído por ternos, sob medida e saltos de grife. Aprendi a entrar em uma sala como se fosse a dona, porque logo o seria. Não precisava parecer uma modelo. Percebi isso durante uma sessão de prova. Precisava parecer alguém capaz de te demitir. Walter me ensinou algo muito valioso durante essas semanas. Algo que jamais esqueci. Ele me disse que a autoridade é 90% postura. Fique de pé como se o lugar lhe pertencesse. Fale como se esperasse ser ouvida. A roupa, o penteado e os sapatos são apenas adereços. A verdadeira atuação reside na coluna vertebral. Pratiquei em frente ao espelho. Pratiquei em salas de reuniões vazias. Pratiquei até que minha coluna parecesse de aço. E enquanto fazia isso, não deixava de pensar em Garrett. Walter havia me mostrado os arquivos que seus investigadores haviam compilado. 3 infidelidades antes de Megan Cross. Relatórios de despesas que beiravam o desfalque. Um padrão de manipulação e controle que agora podia ver com uma clareza devastadora. Mas a pior descoberta ainda estava por vir. Aconteceu durante minha 2ª semana de treinamento. Walter chegou à suíte com uma expressão estranha no rosto. Algo entre a raiva e a satisfação. Encontramos algo, disse. Algo que você tem que ver. Entregou-me uma pasta que dizia Garrett Hayes, Confidential. Dentro havia e-mails, dezenas deles. Eram conversas entre Garrett e um homem chamado Victor Langston, um membro importante do conselho diretor das indústrias Vale. Os e-mails remontavam a 2 anos atrás. Seu marido tem estado em contato com Victor Langston desde antes da sua gravidez, explicou Walter. Victor descobriu sua conexão com Dominic Vale através de um investigador privado que contratou para descobrir os podres de seus rivais de negócios. Viu uma oportunidade. Li os e-mails e o horror crescia dentro de mim. Garrett sabia, sussurrei. Sabia sobre meu pai antes de mim. Sim, confirmou Walter. Victor contou tudo a ele. Tinham um plano. Supunha-se que Garrett a manteria submissa e sem saber de nada, enquanto Victor fazia seus movimentos para tomar o controle da empresa depois da morte de Dominic. Deram como certo que você nunca descobriria a verdade, ou que, se o fizesse, estaria muito sobrecarregada para lutar. Mas Garrett me expulsou de casa, disse confusa. Se sabia da herança, por que se livrou de mim? Walter negou com a cabeça, com um gesto sombrio. Garrett não entendeu bem a estrutura do fideicomisso. Victor lhe disse que a herança dependia de que você permanecesse casada por pelo menos 1 ano após a morte de Dominic. Garrett acreditou que, ao divorciar-se de você antes da leitura do testamento, evitaria que você herdasse. Pensou que estava te deixando sem o dinheiro. Estava errado. Errou catastroficamente, concordou Walter. O fideicomisso não tem nenhuma cláusula desse tipo. Ao te expulsar e solicitar o divórcio antes da leitura do testamento, Garrett estabeleceu a data de separação na noite da chuva. Isso, de fato, acelerou sua herança. Ele mesmo renunciou a qualquer possível direito sobre o dinheiro por suas próprias ações. Soltei um suspiro que não sabia que estava prendendo. Então, o homem que tentou roubar minha herança, disse lentamente, na verdade me entregou de bandeja. Poético, não acha? Respondeu Walter. Voltei a olhar os e-mails, as palavras de Garrett,
sua crueldade casual, seus cálculos. Nunca me amou, percebi em voz alta. E essas palavras doeram mais do que esperava. Casou-se comigo porque pensou que algum dia eu poderia ser útil, e quando acreditou que eu já não servia, simplesmente me descartou. Walter não tentou me consolar com palavras vazias, apenas assentiu. A pergunta agora, disse, é o que você pensa em fazer a respeito. Pensei na mulher que eu era há 3 semanas, sangrando no banco de um ponto de ônibus, suplicando por um teto, disposta a renunciar ao meu filho porque não podia protegê-lo. Pensei na mulher em que estava me tornando, a mulher que meu pai acreditava que eu podia ser. Penso em destruí-lo, disse. Mas ainda não. Primeiro, preciso garantir minha posição. Primeiro, tenho que demonstrar ao conselho diretor que mereço estar aqui. Depois, quando Garrett menos esperar, tirarei tudo dele, tal como ele tentou tirar tudo de mim. Walter sorriu. Foi um sorriso fino e afiado. Seu pai estaria orgulhoso, disse. Olhei para Noah, que dormia placidamente em seu berço, sem saber que sua mãe estava planejando uma tomada de controle corporativa e uma vingança pessoal ao mesmo tempo. Meu pai não era um bom homem, respondi. Mas talvez, no final, criou uma boa filha. A sede das indústrias Vale era uma fortaleza de vidro e aço no centro de Seattle, que se erguia sobre a cidade como uma catedral moderna. Eu estava no saguão na manhã da reunião do conselho, vestindo um terninho cor de marfim que custou mais que meu salário de 6 meses na lanchonete. Meu cabelo estava perfeito, minha maquiagem impecável. Minha coluna vertebral era de aço, mas por dentro estava aterrorizada. Ruth Mitchell estava ao meu lado, segurando uma pasta de couro. Pronta? Perguntou. Não, admiti. Ótimo, respondeu ela. O excesso de confiança é de tolos. Vamos ensinar a eles quem é a dona deste prédio. Pegamos o elevador privado até o 4º andar. As portas se abriram para um saguão executivo decorado com arte abstrata e flores frescas. A recepcionista levantou o olhar e rapidamente o desviou. O rumor de que algo incomum estava prestes a acontecer hoje havia se espalhado por toda a empresa. A sala de reuniões era enorme. Uma mesa de mogno se estendia pelo centro, rodeada de cadeiras de couro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Seattle. 8 membros do conselho já estavam sentados. Reconheci Victor Langston imediatamente pelas fotografias nos arquivos do meu pai. Tinha mais de 50 anos, cabelo prateado e um ar aristocrático, com a expressão presunçosa de um homem a quem nunca disseram não. Estava prestes a aprender uma nova lição. Entrei sem esperar ser anunciada, com Ruth me seguindo. A conversa na mesa se apagou instantaneamente. Victor levantou o olhar, sua expressão mudando da confusão para o aborrecimento. Com licença, disse. Esta é uma reunião privada. Quem as deixou entrar? Caminhei até a cabeceira da mesa, onde a cadeira do meu pai estava vazia, e me sentei. A escritura do prédio, respondi com calma. Sou a dona. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Victor soltou uma gargalhada, um latido seco de incredulidade. Isso é absurdo, disse, olhando para os outros membros. Segurança! Alguém pode, por favor, tirar esta mulher? Ninguém se moveu. Tirei um documento da pasta de Ruth e o deslizei sobre a mesa. Meu nome é Brooklyn Valley, anunciei. Meu nome de solteira é Collins. Dominic Vale era meu pai biológico. Há 3 semanas, herdei a participação majoritária desta empresa. 51% de todas as ações em circulação. Estas são minhas credenciais, verificadas pelos advogados do patrimônio e referendadas pela juíza Patricia Coleman, do Tribunal de Família do Condado de King.
O rosto de Victor ficou pálido, depois vermelho e finalmente de um estranho tom arroxeado. Isso é uma piada, gaguejou. Dominic nunca mencionou nenhuma filha. Obviamente, isso é uma fraude. Olhei diretamente para ele. Meu pai mencionou muitas coisas, Sr. Langston, incluindo sua recente correspondência com um homem chamado Garrett Hayes, meu ex-marido. Acredito que planejavam ajudá-lo a me manter na ignorância sobre minha herança para que o senhor pudesse adquirir a participação majoritária da empresa para si mesmo. A sala voltou a ficar em silêncio. Desta vez, os outros membros do conselho olhavam fixamente para Victor. Não sei do que você está falando, disse Victor, mas sua voz havia perdido toda a convicção. Tenho e-mails, continuei, com datas de mais de 2 anos atrás. Tenho registros dos pagamentos que fez a investigadores privados. Tenho provas de sua conspiração para me fraudar e tirar o que me pertence por direito de nascimento. Não estou aqui para processá-lo hoje, Sr. Langston. Estou aqui para lhe dar uma opção. Inclinei-me para a frente. Pode renunciar a este conselho discretamente e ir embora com sua reputação intacta. Ou pode me enfrentar e eu o destruirei tão completamente que até seus netos sentirão a vergonha. Victor me olhou fixamente. Eu devolvi o olhar. Havia aprendido algo importante durante minhas 3 semanas de treinamento. Os abusadores não esperam resistência. Esperam medo, submissão, rendição. Quando você se recusa a dar o que esperam, não sabem o que fazer. Victor não sabia o que fazer. Isso não acabou, disse finalmente, empurrando sua cadeira para trás. Você não tem ideia de com quem está se metendo. Saiu furioso da sala de reuniões. Virei-me para os membros restantes do conselho. Alguém mais tem alguma objeção sobre minha presença? Perguntei amavelmente. Ninguém falou. Ótimo, disse. Então, falemos do futuro das indústrias Vale. A reunião durou 4 horas. Não fingi ter todas as respostas. Fiz perguntas, escutei as respostas, cedi a palavra a Ruth em assuntos financeiros e tomei notas de todo o resto. No final, o conselho havia votado por unanimidade para me confirmar como acionista majoritária e presidente. Não foi porque gostassem de mim ou confiassem em mim. Foi porque temiam o que aconteceria se opusessem. O medo era uma ferramenta útil e eu estava aprendendo a usá-la. Naquela noite, estava sozinha no escritório do meu pai. Agora meu escritório. Olhando o horizonte de Seattle. Walter ligou para me dar notícias. Parabéns, disse. Sobreviveu à sua primeira reunião de conselho. Victor não vai ficar quieto, respondi. Não, não vai. Já detectamos atividade incomum em suas contas. Está preparando um contra-ataque. Ótimo, disse. Que venha. Quero que se sinta confiante antes de tirar tudo dele. E Garrett? Sorri, embora Walter não pudesse me ver. Garrett é peixe pequeno, disse. Mas não me esqueci dele. Quando for o momento certo, encarregarei-me dele pessoalmente. Walter ficou em silêncio por um momento. Seu pai a subestimou, disse finalmente. Todos nós o fizemos. Sim, concordei. E agora todos os que duvidaram de mim vão pagar por esse erro. Devia ter sabido que a felicidade não duraria. Durante 2 semanas após a reunião do conselho, as coisas pareciam ir bem. Estava aprendendo o negócio. O preço das ações estava se estabilizando. Noah estava saudável e crescendo. Inclusive havia começado a sentir algo parecido com esperança. Então, Garrett atacou. Walter me ligou numa quinta-feira de manhã. Com uma fúria que mal podia conter, me disse: Temos um problema. Garrett apresentou uma solicitação de custódia de emergência esta manhã. Alega que você é mentalmente instável, que abandonou a casa que compartilhavam e que sua repentina fortuna demonstra que ocultava bens durante o casamento. Meu sangue gelou. Ele me expulsou, respondi. Havia uma câmera na porta. Posso demonstrar exatamente o que aconteceu.
Removeu o disco rígido antes de você ir embora, respondeu Walter com seriedade. Não há nenhuma gravação. Deixei-me cair na cadeira, sentindo que as paredes desabavam sobre mim. A audiência de custódia estava programada para a segunda-feira seguinte. A advogada de Garrett era uma mulher chamada Catherine Blackwell. Era conhecida em toda Seattle como a advogada de divórcios mais impiedosa do estado. Jamais havia perdido um caso de custódia. Cheguei ao tribunal com minha própria equipe de advogados, certa de que a verdade viria à tona. Tinha provas, tinha testemunhas, e moralmente eu tinha razão. Que ingênua eu fui. Catherine Blackwell era brilhante e cruel. A senhorita Hayes afirma que a expulsaram de casa, disse Catherine, dirigindo-se ao juiz. Mas admite que foi embora por sua própria vontade. Não houve denúncia policial, nem visita ao hospital, nem nenhuma prova naquele momento de abuso ou maus tratos. Tinham acabado de me operar, interrompi. Estava em choque. Catherine virou-se para mim com um sorriso de predadora. Que conveniente, disse. E agora, de repente, herdou $1 bilhão de um pai que nunca mencionou em 4 anos de casamento. Ou estava ocultando bens, senhorita Hayes, ou está inventando toda essa relação para obter um benefício econômico. Isso não é verdade, protestei. Então explique ao tribunal, continuou Catherine. Por que uma mãe devota passaria as últimas 3 semanas em reuniões de conselhos administrativos em vez de cuidar de seu filho recém-nascido? Por que contratou uma babá em tempo integral? Por que deu mais importância a uma empresa do que a seu próprio filho? Abri a boca para responder, mas minha advogada colocou a mão no meu braço. A juíza, uma mulher severa de uns 60 anos, revisou os papéis que tinha diante de si. Esta é uma audiência preliminar, anunciou. Não estou em condições de tomar uma decisão final neste momento. No entanto, dadas as inquietações sobre a divulgação de suas finanças e a estabilidade materna, ordeno o seguinte: custódia compartilhada temporária, com a criança vivendo principalmente com o pai, aguardando uma avaliação psicológica completa da mãe. A senhora Hayes se submeterá à avaliação num prazo de 14 dias e apresentará um relatório financeiro completo num prazo de 30 dias. Nos veremos novamente em 6 semanas. O martelo soou. Fiquei paralisada no meu assento, sem poder acreditar no que acabava de acontecer. Garrett passou ao meu lado ao sair da sala. Parou apenas o suficiente para sussurrar no meu ouvido. Devia ter aceitado os $500, Brooklyn. Vi-o ir embora, com minha advogada ao meu lado. Isso não acabou, disse ela. Vamos apelar. Mas por enquanto Garrett havia vencido e eu havia perdido meu filho. Naquela noite, sentei-me sozinha na mansão Vale, rodeada de mais luxos do que jamais havia imaginado. E nunca na minha vida havia me sentido tão vazia. O quarto do bebê estava em silêncio. O berço de Noah estava vazio. Seus brinquedos, intactos. O móbile pendia imóvel sobre lençóis que haviam sido lavados e dobrados por funcionários que não sabiam o que dizer. Eu tinha tudo e não tinha nada. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. O processo vazou para a mídia. Veja as notícias. Liguei a televisão. Todos os canais cobriam a notícia. Herdeira bilionária em batalha pela custódia. Acusações chocantes. A história já estava saindo do controle. Victor Langston havia feito sua jogada. Estava usando Garrett como uma arma para me desestabilizar publicamente, enquanto ele movia suas peças nos bastidores. Estavam me atacando por todos os lados e meu tempo estava acabando. As 2 semanas seguintes foram as mais sombrias da minha vida. Tudo começou com a demanda que Grant e Cameron Vale, meus meios-irmãos, apresentaram
para impugnar o testamento numa terça-feira de manhã. O argumento deles era simples. Eu era uma fraude. Alegavam que minha mãe havia sido uma golpista que seduziu o pai deles. Que o teste de DNA que demonstrava minha paternidade havia sido falsificado e que eu não tinha nenhum direito legítimo à herança Vale. A mídia enlouqueceu. A herdeira dos Vale é uma fraude, gritava uma manchete. A filha misteriosa poderia não ser filha de jeito nenhum, declarava outra. Obrigaram-me a submeter-me a um novo teste de DNA em um laboratório independente e supervisionado por funcionários designados pelo tribunal. Os resultados demorariam 2 semanas. 2 semanas de incerteza. 2 semanas de dúvidas. 2 semanas vendo como minha reputação se fazia em pedaços em tempo real. Depois veio a reunião do conselho. Victor Langston não havia renunciado. Em vez disso, havia passado o último mês formando uma coalizão contra mim. Havia reunido provas, segundo ele, de que eu havia estado desviando fundos das indústrias Vale. Transferências de contas, empresas de fachada, documentos com minha assinatura. Tudo falso, claro, mas convincente o suficiente para semear a dúvida. Proponho um voto de desconfiança, anunciou Victor ao conselho. Esta mulher é uma ladra ou uma impostora. De qualquer maneira, tem que ser destituída. Olhei ao meu redor, para os rostos em que havia chegado a confiar. Ruth Mitchell, a diretora financeira que havia sido minha mentora durante semanas. Os outros membros do conselho que pareciam me apoiar. Ninguém sustentou meu olhar. Ruth se absteve de votar. A moção foi aprovada. Fui suspensa enquanto durava a investigação. Saí daquela sala de reuniões com a cabeça erguida, mas por dentro estava destroçada. Ruth me alcançou no corredor. Sinto muito, disse em voz baixa. Victor tem algo contra mim, algo do meu passado. Não podia votar contra ele. Entendo, respondi, embora na verdade não entendesse. Pensei que estávamos do mesmo lado. E estamos, insistiu Ruth. Mas também tenho que me proteger. Não respondi. Simplesmente me afastei. Naquela noite, ao voltar para a mansão Vale, encontrei Garrett parado na entrada da minha casa. Não estava sozinho. Um oficial de polícia estava ao seu lado e nas mãos do oficial havia uma ordem judicial. O que é isto? Perguntei. Custódia temporária de emergência, disse Garrett com um sorriso que me provocou vontade de gritar. O juiz a concedeu esta tarde. Você foi acusada de crimes financeiros. Isso te torna um risco de fuga. Venho buscar meu filho. Noah estava na casa com sua babá. Podia ouvi-lo chorar através das janelas abertas. Você não pode fazer isso, disse a ele. Não me acusaram de nada. Resolva com o tribunal, respondeu Garrett. O oficial só está aqui para garantir que você não interfira. Observei impotente como entravam na casa. Vi como tiravam meu filho. Vi como Garrett colocava o assento de bebê de Noah em seu carro. Tentei correr em direção a eles, mas Marcus Cole precipitou. Meu chefe de segurança me deteve. Não lhes dê um motivo para te prender, disse em voz baixa. Isso é o que eles querem. Parei de lutar. Fiquei ali, na entrada da minha mansão de $1 bilhão e vi como meu ex-marido levava meu filho. Garrett baixou a janela ao passar. Devia ter aceitado os $500, Brooklyn, gritou. Eu te avisei. As luzes traseiras do seu carro desapareceram na escuridão. Caí de joelhos no chão e gritei. Mais tarde naquela noite, sentei-me no quarto vazio do bebê. Já não estava o berço. Não estavam os brinquedos. Tudo o que me lembrava o Noah havia desaparecido. Estava sozinha. Sem meu bebê. Sem meu posto no conselho. Sem aliados. Todos em quem havia confiado haviam me abandonado ou traído. Pensei em desistir.
Pensei em deixar tudo: o dinheiro, a empresa, a vingança. Nada disso importava sem meu filho. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Verifique o servidor privado do seu pai. A senha é Garota de Oakland, 1995. Um amigo. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo. Depois, enxuguei as lágrimas. Levantei-me e fui procurar um computador. Se existia a mínima possibilidade de recuperar meu filho, eu ia aproveitá-la. O servidor privado estava escondido em uma sala de cuja existência eu não sabia nada. Walter havia mencionado uma vez, de passagem, durante minha orientação inicial. Uma instalação segura no porão da mansão, onde Dominic Vale guardava seus arquivos mais delicados. Eu havia suposto que estava trancado, permanentemente inacessível, sem uma autorização especial. A senha funcionou. Passei as próximas 12 horas lendo. O que encontrei mudou tudo. A primeira pasta continha gravações de vigilância, vídeos de câmeras escondidas em salas de reuniões e escritórios privados. Grant e Cameron Vale, reunindo-se com Victor Langston, não depois da morte do meu pai, mas 6 meses antes. Temos que agir com cuidado, dizia Victor em uma gravação. Assim que o velho morrer, tomamos o controle. A filha é irrelevante, nem sequer sabe que existe. Cedo ou tarde ela descobrirá, respondeu Grant. O que faremos então? Nos certificaremos de desacreditá-la antes que possa fazer algo, contestou Victor. Tenho contatos que podem fabricar qualquer prova que precisarmos. Vi mais 5 vídeos. A conspiração era clara e estava documentada. A segunda pasta continha registros financeiros, a contabilidade detalhada de 12 milhões de dólares que Grant havia desviado de uma empresa filial há 3 anos. Haviam colocado a culpa do roubo em um contador novato chamado Thomas Mercer, que atualmente cumpria pena em uma prisão federal por crimes que não cometeu. Meu meio-irmão havia mandado um homem inocente para a cadeia para cobrir seu próprio roubo. A terceira pasta intitulava-se Garrett Hayes. Abria com mãos trêmulas. Dentro havia mais e-mails, mais gravações, mais provas do complô para me manter ignorante e submissa. Mas havia algo mais, algo que não esperava. Um e-mail de Victor Langston para Garrett, com data da noite em que me expulsaram de casa. Já está feito. Ela se foi. A herança voltará para os irmãos como parentes mais próximos. Seu pagamento será processado em 30 dias. A Garrett haviam pago $30.000, transferidos para uma conta no exterior, nas Ilhas Cayman. Meu marido, literalmente, havia me vendido. Havia aceitado dinheiro para nos expulsar, a mim e ao nosso filho recém-nascido, para a rua em plena chuva. Recostei-me na cadeira, sentindo como algo frio e duro se solidificava no meu peito. Acreditava que entendia a magnitude da traição de Garrett. Estava errada. Isso não era apenas crueldade. Isso era uma transação. Ele havia calculado meu valor em dólares e decidido que não valia a pena me manter. Observava os documentos estendidos sobre a mesa. Eram provas de conspiração, desfalque, suborno e fraude. Suficientes para destruir Victor Langston. Suficientes para enviar Grant e Cameron para a prisão. Suficientes para afundar Garrett tão fundo que jamais se recuperaria. Mas não podia fazer isso sozinha. Precisava de aliados. Na manhã seguinte, liguei para Ruth Mitchell. Sei que Victor tem algo contra você, disse a ela assim que atendeu. Sei sobre o retiro de trabalho de 7 anos atrás, as fotografias. Houve um longo silêncio. Como você descobriu? Perguntou Ruth finalmente. Meu pai guardava dossiês de todo mundo, respondi. Mas isto é o que importa. Seu marido sabe? Outra pausa. Agora ele sabe,
disse Ruth em voz baixa. Superamos isso juntos. Foi um erro. Já deixei para trás. Então Victor não tem nada, disse a ela. O único poder que ele tem sobre você é seu medo de que tudo se saiba. Se você já não tem medo, ele não pode te machucar. Ruth não respondeu de imediato. O que você propõe? Perguntou finalmente. Proponho que você me ajude a derrubar Victor, Grant, Cameron e Garrett, disse a ela. A todos eles. Tenho provas que destruirão suas carreiras e provavelmente os mandarão para a cadeia. Mas preciso de alguém dentro da empresa que possa verificar os movimentos financeiros. Preciso de você, Ruth. O silêncio se prolongou. Conte comigo, disse Ruth finalmente. Envie-me o que você tem. Me certificarei de que a contabilidade seja impecável. Desliguei e imediatamente liguei para Marcus Cole. Preciso que encontre alguém por mim, disse a ele. Minha irmã Dana. Não tenho seu número atual, mas sei que se divorciou do marido há 6 meses. Ela me enviou uma mensagem. Foi quem me avisou sobre o servidor. Eu a encontrarei, me confirmou Marcus. Naquela mesma tarde, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Brooklyn. Era Dana, minha irmã, a que havia desaparecido, a que tinha o telefone desconectado. Dana, suspirei. Onde você esteve? Lamento ter desaparecido, disse ela. Meu ex-marido era um psicopata controlador. Soa familiar? Infelizmente, respondi. Me divorciei dele há 6 meses, continuou Dana. Ele ficou com a casa. Eu fiquei com a satisfação de riscar o carro dele, mas tenho te observado. Quando vi o que estava acontecendo com Garrett, tinha que fazer algo. Ainda tenho acesso a algumas das contas antigas do papai. Ele me registrou como administradora de backup anos atrás, para o caso de algo acontecer com ele. Você me enviou a senha? Sim, confirmou Dana. E tenho mais. Tenho rastreado as comunicações de Victor. Sei o que planeja fazer agora. Vai dar uma coletiva de imprensa amanhã para anunciar os resultados da investigação do conselho. Vai com tudo. Afirmará que você desviou 15 milhões de dólares e recomendará que seja processada criminalmente. Fechei os olhos. Então, temos que agir mais rápido que ele, disse. Você pode me ajudar? Dana riu. Esperei anos por uma oportunidade para acabar com as pessoas que machucaram nossa família, disse ela. Diga-me o que precisa. Os resultados do teste de DNA chegaram 2 dias depois. Confirmação de 99,97%. Eu era a filha biológica de Dominic Vale. Não havia dúvida, nem ambiguidade, nem lugar para objeções. A demanda de Grant e Cameron desmoronou imediatamente, mas isso era apenas o começo. Convoquei uma reunião de emergência do conselho para a sexta-feira de manhã. Victor Langston chegou com uma expressão de arrogância, claramente esperando dar o golpe final que me eliminaria para sempre. Não sabia o que o esperava. Entrei na sala de reuniões com Ruth Mitchell de um lado e uma equipe de contadores forenses do outro. Bom dia a todos, disse amavelmente. Antes de continuar com a apresentação do Sr. Langston, tenho novas provas para compartilhar. Isso é muito irregular, protestou Victor. A ordem do dia já foi estabelecida. A ordem do dia mudou, respondi. Fiz um sinal a Ruth. Ela começou a distribuir pastas a cada membro do conselho. O que estão vendo, disse, é evidência documentada de uma conspiração para me despojar da minha herança e tomar o controle das indústrias Vale. Os participantes nesta conspiração incluem o Sr. Victor Langston, o Sr. Grant Vale e o Sr. Cameron Vale. O rosto de Victor ficou pálido. Especificamente, continuei, encontrarão gravações de vigilância de reuniões que tiveram antes da morte do meu pai, nas quais o Sr. Langston e meus meios-irmãos discutiam como me desacreditar
e dividir a companhia. Encontrarão registros financeiros que demonstram que o Sr. Grant Vail desviou 12 milhões de dólares de uma subsidiária e culpou um funcionário inocente que atualmente está na prisão por crimes que não cometeu. E encontrarão correspondência entre o Sr. Langston e meu marido, do qual estou separada, Garrett Hayes, que prova que ao Sr. Hayes pagaram 30 mil dólares para me tirar de casa e evitar que eu soubesse da minha herança. O silêncio na sala. Abama era absoluto. Isso é uma calúnia, disse Victor, mas sua voz tremia. Vou te processar por difamação. O senhor é livre para tentar, respondi com calma. Mas devo mencionar que cópias dessas provas já foram enviadas ao FBI, à SEC e ao escritório do Procurador-Geral do Estado de Washington. Sr. Cole. Marcos deu um passo à frente. Sr. Langston, disse, agentes federais o esperam no saguão para falar com o senhor. Sugiro que vá pacificamente. Victor olhou desesperadamente ao seu redor na sala. Ninguém se atrevia a olhá-lo nos olhos. Levantou-se lentamente, com o rosto pálido pela comoção. Isso não acabou, disse. Sim, já acabou, respondi. 2 guardas de segurança o escoltaram para fora da sala. Virei-me para os membros restantes do conselho. Há alguma objeção a que me reintegrem como presidente? Perguntei. A votação foi unânime. Naquela mesma tarde, Grant e Cameron Vail se entregaram às autoridades federais. Seus advogados negociaram acordos de confissão em troca de testemunhar contra Victor Langston. Um homem inocente chamado Thomas Mercer seria libertado da prisão no decorrer da semana. Mas meu trabalho ainda não havia terminado. Ainda tinha que me encarregar de Garrett. Liguei para Ruth naquela noite. A audiência pela custódia foi reprogramada, disse a ela. A juíza está revisando as novas provas. Vai anular sua decisão anterior. Essas são excelentes notícias, respondeu Ruth. São, concordei. Mas preciso de algo mais. Preciso saber onde estará Garrett amanhã de manhã. Tenho um plano. Ruth hesitou. Que tipo de plano? O tipo de plano que termina com isto, disse a ela. Para sempre. Garrett escolheu dar sua última batalha na televisão ao vivo. Não deveria ter me surpreendido. Sempre havia ansiado por atenção, validação, ser o centro de tudo. Mesmo agora, com seus planos desmoronando ao seu redor, não pôde resistir à oportunidade de montar um espetáculo. Apareceu em um programa de notícias matinal com Noah em seu colo, usando meu filho como um objeto em sua tentativa desesperada de controlar a história. Eu não sou o vilão aqui, declarou Garrett às câmeras. Brooklyn Hayes abandonou sua família por dinheiro. Priorizou a corporação sobre seu próprio filho e agora sua própria companhia está sob investigação criminal. É este o tipo de mãe que deveria ter a custódia? A apresentadora, uma mulher chamada Jennifer Walsh, inclinou-se para a frente com uma preocupação ensaiada. Essas são acusações muito sérias, Sr. Hayes. Tem provas que as respaldem? Garrett sorriu, seu sorriso mais encantador. Tenho algo melhor, disse. Tenho o filho dela e não o devolverei até que admita o que realmente é, uma fraude. Eu assistia à transmissão da sala de espera da mesma estação de televisão. Havia chegado 15 minutos antes e falei em particular com o produtor. Expliquei que tinha provas que fariam um programa de televisão fascinante, provas que o público merecia ver. O produtor, sentindo o cheiro de um sucesso de audiência, aceitou me dar tempo no ar. Quando Garrett terminou seu monólogo, Jennifer Walsh olhou diretamente para a câmera. Temos uma convidada inesperada que se junta a nós agora, anunciou. Brooklyn Hayes chegou ao estúdio e gostaria de responder. O sorriso de Garrett vacilou. Entrei no set e sentei-me à frente dele. Noah,
Meu lindo filho dormia em seu colo. Não se moveu. Olá, Garrett, disse com calma. Brooklyn, respondeu recuperando a compostura. Veio admitir sua derrota? Vim te dar uma opção, disse. Entregue Noah ao assistente do estúdio e vá embora, sem acusações, sem humilhação pública. Simplesmente desapareça. Comece de novo em outro lugar. Esqueça que tudo isso aconteceu. Garrett riu. E por que faria isso? Perguntou. Eu tenho a vantagem. Tenho seu filho. Você vai me dar o que eu quero. E o que é isso? Metade, disse Garrett. Metade de tudo. Metade do dinheiro. Metade da companhia. Metade da herança do seu pai. Você me deve isso, Brooklyn. Te aguentei durante 4 anos. Mereço uma compensação. Assenti lentamente, como se considerasse sua oferta. O problema com isso é o seguinte, disse. Você não está em posição de negociar. Acha que tem a vantagem, mas não tem. Tenho provas. Do que você está falando? Inclinei-me para a frente. Sei dos e-mails, Garrett. Aqueles em que discutiu com Victor Langston me manter ignorante sobre minha herança. Os que provam que você sabia sobre meu pai antes de me expulsar para a rua sob a chuva. O rosto de Garrett ficou pálido. Sei dos $30.000, continuei. O pagamento que você recebeu por se livrar de mim. Não me expulsou porque fosse infeliz. Me expulsou porque Victor te disse que eu estava prestes a herdar uma fortuna e te pagou para evitar que isso acontecesse. Isso é loucura, gaguejou Garrett. Você não tem provas. De fato, sim, eu tenho, respondi. Tenho registros bancários, números de conta, datas de transações, tudo está documentado. Olhei diretamente para a câmera. Então aqui está a minha pergunta para você, Garrett. Ao vivo, em televisão nacional, frente a milhões de espectadores. Fiz uma pausa para criar suspense. Qual é a senha da sua conta no paraíso fiscal das Ilhas Cayman? Garrett parou de respirar. Porque meu pai a sabia, continuei. Ele documentou tudo. E se não me entregar meu filho nos próximos 30 segundos, vou ler essa senha em voz alta. E cada contador forense e investigador federal do país começará a investigar por ali. Encontrarão os $30.000. Encontrarão a evasão de impostos. Encontrarão tudo. O silêncio se prolongou. Observei o rosto de Garrett enquanto calculava suas opções. Não era um homem inteligente, mas era astuto o suficiente para reconhecer uma batalha perdida. 20 segundos, Garrett, disse em voz baixa. Ele olhou para Noah, olhou para mim, olhou para as câmeras que gravavam cada momento de sua humilhação. Então, lentamente se levantou. Entregou Noah ao assistente do estúdio. Isto ainda não acabou, resmungou enquanto saía do cenário. Claro que acabou, gritei para ele. E assim foi. Os meses que se seguiram trouxeram justiça e fecharam esse capítulo. Garrett foi preso por evasão de impostos, conspiração para cometer fraude e interferência com a custódia. Suas contas no exterior foram congeladas e sua reputação ficou em pedaços. No final, aceitou um acordo que incluía 2 anos em uma prisão federal e a renúncia permanente aos seus direitos como pai. Megan Cross, a mulher que havia usado o roupão da minha avó, mudou-se discretamente para outro estado assim que o escândalo estourou. Jamais voltei a saber dela. Victor Langston, Grant Vail e Cameron Vale enfrentaram acusações criminais. O homem inocente, Thomas Mercer, saiu da prisão e recebeu uma compensação muito generosa do fideicomisso da família Vale. 6 meses depois da confrontação na televisão, eu estava no escritório do meu pai, com Noah em meus braços. Crescia tão rápido. Já sorria e esticava suas mãozinhas para alcançar as coisas que chamavam sua atenção. Walter Ashford estava ao meu lado, olhando o horizonte de Seattle. Seu pai estaria orgulhoso,
disse. Meu pai não foi um bom homem, respondi. Me abandonou. Abandonou minha mãe. Construiu um império, mas não soube construir uma família. Walter assentiu. Isso é verdade, admitiu, mas no final reconheceu seus erros. Tentou consertá-los da única forma que sabia, me dando poder. Te dando uma opção, me corrigiu Walter. O que fizesse com esse poder dependia totalmente da senhora. Ele esperava que o usasse com sabedoria e a senhora o fez. Olhei para Noah, que tentava agarrar uma mecha do meu cabelo. Aprendi algo com tudo isso, disse. Algo muito importante. Que as pessoas que te subestimam estão te dando uma vantagem. Não esperam que você se defenda. Não esperam que você seja forte. E quando lhes demonstra que estão errados, simplesmente não sabem o que fazer. Walter sorriu. E o que fará agora? Agora, disse, vou construir algo melhor. Não apenas uma empresa, mas um legado. Algo de que meu filho possa se sentir orgulhoso. Naquela tarde chegou um pacote. Não tinha remetente. Dentro havia um pendrive. Conectei-o, esperando encontrar outra prova das investigações do meu pai. Em vez disso, encontrei um vídeo. Dominic Vale apareceu na tela, claramente filmado nas últimas semanas de sua vida. Parecia cansado, mas em paz. Brooklyn disse, se está vendo isto, significa que sobreviveu. Ótimo, agora começa a verdadeira prova. Te disse que teus irmãos receberam 50 milhões de dólares cada um em ações, em empresas específicas. O que não te disse é que essas empresas estão destinadas a fracassar. Grant e Cameron não sabem, mas sua herança está projetada para colapsar em menos de 5 anos. Fiquei olhando a tela, gelada. Com o tempo virão até você, continuou meu pai, pedindo ajuda, suplicando, e você terá que escolher, salvá-los ou deixá-los cair. Deixo essa decisão a você. Ele se aproximou mais da câmera, mas quero que saiba algo. Te dei o império não porque você carrega meu sangue, mas porque você é a única que o conquistou. O resto sempre foi seu para que o construísse. O vídeo terminou. Fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. Depois olhei para Noah, que dormia tranquilamente em seu berço. A mamãe tem muito trabalho a fazer, sussurrei. Pensei em tudo o que havia passado. A traição, a chuva, o desespero, os momentos em que quis desistir. E pensei no que havia aprendido. A história termina aqui, mas minha vida apenas começava. Se você alguma vez se sentiu descartado, lembre-se disto. A gente que te menospreza está te dando uma vantagem. Esperam que você fracasse, que desista, que desapareça. Mostre a eles que estão errados. E se você gostou desta história, por favor, destrua esse botão de curtir e inscreva-se para mais relatos de justiça servida bem fria. Até a próxima. E assim foi como uma mãe sem teto se tornou bilionária. E como o homem que a jogou na chuva terminou rogando por uma piedade que nunca receberia. Mas aqui está a verdadeira lição. Brooklyn não ganhou porque herdou o dinheiro. O dinheiro foi apenas uma ferramenta. Ganhou porque se recusou a ficar quebrada. Ganhou porque converteu sua dor em poder e suas lágrimas em estratégia. Ganhou porque o homem que a subestimou lhe deu a única coisa de que precisava, uma razão para lutar. Tentaram enterrá-la, mas não sabiam que era uma semente. Então, se você está passando por sua própria tempestade neste momento, se alguém te fez sentir insignificante ou descartável, lembre-se disto. Sua história ainda não terminou. As pessoas que te machucaram ainda não viram sua versão final. E a vingança, servida fria e bem calculada, tem um sabor melhor do que qualquer coisa que possam imaginar. Agora, tenho uma pergunta para vocês. O que teriam feito no lugar da Brooklyn? Teriam aceitado o acordo silencioso e se afastado?
ou teriam queimado tudo como ela fez? Deixem sua resposta nos comentários. Leio absolutamente todos, e as melhores respostas poderiam inspirar nossa próxima história. E se esta história te tocou, se te fez sentir algo, faça-me um pequeno favor. Dê um clique no botão de curtir. Leva meio segundo, mas diz ao algoritmo que histórias como esta merecem ser ouvidas. Compartilhe com alguém que precise ouvir que sua tempestade não durará para sempre. E se ainda não se inscreveu, o que está esperando? Subimos histórias como esta toda semana. Relatos de traição, justiça e uma doce e satisfatória vingança. Você não vai querer perder o que vem por aí. Nos vemos na próxima.